les flammes se rapprochaient de ces deux bâtiments ici. La lumière! Faut partir, c'est dangereux, trop dangereux. Partez. Eu sou a Sara de Melo Rocha e está com o Hoje. O seu dia começa aqui. Quando pensamos em grandes incêndios florestais na Europa, pensamos em Portugal, na Grécia ou na Espanha, não necessariamente em França. Sim, França sempre teve incêndios, mas sobretudo no Mediterrâneo, menos na região de Bordeus. Mas neste momento há mais de 220 mil pessoas retiradas de casa, dezenas de milhares de hectares ardidos e milhares de bombeiros no terreno. A região é casa para milhares de portugueses que neste momento enfrentam momentos difíceis. Eu nunca passei por nada assim na minha vida, nem mesmo em Portugal. E moro em França há quase 10 anos e nunca vi nada assim. Isto é considerado uma catástrofe, uma calamidade, sendo que se não é o pior incêndio que já se viu em França, está certamente no top 3. Estamos a ouvir a Inês Pinto Leite, de 32 anos. Ela vive perto do centro de Bordeus há cerca de 6 anos e neste momento prepara-se para o pior. Portanto, eu continuo aqui em casa, no entanto, estou pronta a sair de casa a qualquer momento. Tenho uma mala feita na bagageira do carro, mas porque houve freguesias aqui ao pé desta onde eu moro que foram evacuadas, portanto, a qualquer momento tudo pode mudar. Emmanuel Macron convocou uma reunião de crise a partir da sala de crise do Centro Operacional de Incêndios e Socorro de Bordeus. O presidente francês classificou a situação como totalmente inédita e deixou um aviso. Diz que as próximas semanas serão difíceis e pede aos franceses para aguentarem firme. Macron sublinhou que o país ainda está no meio da batalha e que a prioridade é manter a mobilização em todas as frentes para conseguir controlar estes grandes incêndios. Mas afinal, o que é que está a acontecer? É isso que vamos perceber neste episódio com a jornalista do Público, Leonor Alhinho, e também com o especialista em incêndios, Xavier Viegas. Olá, Leonor, obrigada por te juntares a Hoje. Obrigada, Sara, pelo convite. Vamos olhar para este incêndio sem precedentes, é esta a expressão que as autoridades francesas utilizam. O que é que está a acontecer exatamente na região de Bordeus? Bordeus, assim como várias regiões do sul da Europa, está a ser particularmente afetada por uma onda de calor, o que naturalmente deixa as condições mais propensas a incêndios florestais. E a zona à volta de Bordeus, principalmente, porque a cidade em si nem tanto, são mais freguesias nas imediações, está a ser particularmente afetada por um grande fogo florestal. Não é só Bordeus, há também outras regiões, não só em França, mas também em Espanha, que estão a ser afetadas, mas a situação em Bordeus é particularmente preocupante. E porquê que este incêndio está a ser considerado um megafogo? Sobretudo porque estamos a falar de uma região que não está habituada a este tipo de fenómeno. A terminologia megafogo explica-se principalmente por alguns números preocupantes que, assim, é um bocadinho ingrato estarmos a avançar os números neste momento, porque muito provavelmente isto são tudo dados provisórios e espera-se infelizmente que todos estes aumentem. Mas para contextualizar um bocadinho o que está a acontecer, cerca de 220 mil pessoas já tinham sido retiradas das suas casas, havia 240 casas destruídas, por exemplo, 13 mil empresas que tinham sido fechadas e o número de hectares ardidos já eram 42 mil. Pronto, para o cidadão comum não é muito normal falarmos em hectares no nosso dia-a-dia, mas para pôr em perspectiva, um campo de futebol é pouco menos que 1 hectare, portanto 42 mil é um número verdadeiramente assustador. E 42 mil hectares já é um número que se aproxima bastante do valor registado no maior fogo de 2022 em França, que era o maior desde que há registro. E se contabilizarmos o número de hectares ardidos desde o início de 2026 em França, já ultrapassa os valores registados em 2022. Quanto à retirada da população, portanto estamos a falar de milhares de pessoas, é uma operação muito grande no contexto francês. Como é que ela está a ser organizada? Como é que está a ser todo o processo?
Sim, o número de pessoas retiradas é de facto muito grande e isto afeta naturalmente não só a vida do cidadão comum, mas também a economia, como referi há bocado, há 13.000 empresas fechadas e a evacuação está a ser feita, ou foi feita até agora, de uma forma faseada, principalmente para não criar caos entre a população e um congestionamento mais forte das vias de circulação. Portanto, os alertas de evacuação têm sido emitidos de forma faseada e há inclusive algumas freguesias que já foram avisadas que a sua população poderia regressar a casa. E quanto à comunidade portuguesa, portanto, nós sabemos que há vários portugueses afetados. Como é que está a ser tudo gerido? O que é que conseguiste perceber das conversas que foste tendo com portugueses e também com as autoridades que estão a lidar com os portugueses? O número de portugueses diretamente afetados é muito difícil de calcular. Nós sabemos que, e soube por conversa com o Conselho das Comunidades Portuguesas, que o Consulado-Geral naquela área serve 20.000 portugueses. Portanto, é esse o universo de que estamos a falar. Quantos deles terão sido diretamente afetados não é particularmente possível calcular. No entanto, o conselheiro português Filipe Dantas, em declarações à Lusa, disse que cerca de 3.000 portugueses e lusodescendentes tinham sido transferidos para centros de acolhimento. Salvaguardo que o Conselho das Comunidades Portuguesas não conseguiu confirmar, nem percebem particularmente como é que este cálculo foi feito. No entanto, o Conselho das Comunidades tem estado em contacto com a população e tem sido contactado mais na ótica de pessoas que abandonaram as suas casas com alguma pressa, naturalmente, e que deixaram os seus documentos para trás, então estão a contactar o consulado para resolverem essa situação. Avisaram-nos também que o número pode ser um bocadinho subestimado, porque há muitos portugueses em França que acabam por tratar da documentação quando vêm a Portugal, pela proximidade do país, ou seja, o consulado pode não ter números que representem a realidade da população portuguesa lá. Eu sei que conseguiste falar com algumas pessoas. Até agora, que relatos é que tens recebido? Quais são as principais preocupações? Os relatos que nos têm chegado são preocupantes e nota-se que mesmo quem não é diretamente afetado está a ser afetado principalmente ao nível da qualidade do ar, de ter a casa cheia de cinza, do ambiente que se sente de alguma consternação na rua. Disseram-me que na rua se vêem principalmente turistas, que a população que lá vive tem-se recolhido mais em casa até para estar atento às indicações das autoridades e vão-se preparando para uma eventual ordem de evacuação, ou seja, alguns foram preparando as suas malas e deixam as coisas prontas no carro, caso sejam avisados de madrugada para sair. Para muitos portugueses isto parece estranho, porque no fundo nós estamos habituados a ouvir falar de incêndios em Portugal, em Espanha, mas não necessariamente em França. É claro que França sempre teve incêndios, talvez mais na zona do Mediterrâneo, mas o que é que mudou para agora vermos um incêndio desta dimensão junto a Bordeus? Sim, a onda de calor que também afetou Portugal, afetou particularmente França, e registaram-se temperaturas muito acima da média em várias partes do país. E depois, este fogo na região de Bordeus tem tido características um bocadinho diferentes. Há um fenómeno a acontecer conhecido como nuvem de fogo. Basicamente é quando uma fonte muito intensa de calor, como por exemplo acontece com erupções vulcânicas, cria quase como um vento próprio. E isto tem acontecido com este fogo, particularmente na região de Bordeus. Depois há aqui outras características que se juntam e criam um cocktail muito mau para a propagação bom para a propagação das chamas, mau para a situação, naturalmente, nomeadamente os ventos fortes, que agora se espera nos próximos dias que diminuam um bocado, mas que também, ao mesmo tempo, a diminuição das rajadas de vento pode deixar o ar mais seco, o que torna o clima mais favorável à propagação das chamas. Depois, as previsões meteorológicas também não são particularmente otimistas para este cenário, porque prevê-se que as temperaturas continuem a rondar os 38 e os 40 graus, que é muito calor e que pode não facilitar. Quanto às autoridades, como é que tem sido a resposta das autoridades francesas, tanto da parte operacional, portanto estou a referir-me a bombeiros, quer mais do ponto de vista político, aqui olhando para Emmanuel Macron e a resposta que o país tem dado? A percepção da resposta das autoridades no país não tem sido má, do que nos vai chegando. As pessoas com quem fui falando sentem que as autoridades deram uma resposta muito rápida às situações, mas naturalmente, se calhar a França não estava pronta para um incêndio desta dimensão, porque também, convenhamos, não é uma coisa que aconteça com
imensa frequência. Houve uma ativação relativamente rápida do mecanismo da União Europeia para as catástrofes e foram mobilizados para a França 7 aviões Canadair e 4 helicópteros vindos de Portugal, Croácia, Suécia, Turquia, República Checa e Alemanha. Os técnicos de Bruxelas consideram que até agora a resposta foi sólida, portanto corroboram aquilo que é a percepção da população, mas tem de facto havido pedidos recorrentes de vários países da União Europeia para estas grandes emergências. E há também outra questão, que é estes grandes fogos não estão só a acontecer em França, como disse há bocado, estão a acontecer também em Espanha, o que para já ainda não se verifica uma crise nos meios, mas pronto, as autoridades estão alerta nesse sentido e a tentar fazer a melhor gestão possível, mas consideram que o sistema não colapsou e que os meios estão a chegar para o combate possível. Vamos ver como é que os franceses vão então olhar para os incêndios depois deste verão. Obrigada, Leonor, por teres vindo a hoje. Resto bom trabalho. Obrigada, Sara. Bom trabalho. Estes são os dados das últimas horas. Agora faltam-nos entender alguns fenómenos ligados aos fogos e para isso vamos telefonar a um dos maiores especialistas em incêndios em Portugal, Xavier Viegas. O investigador explica que estes incêndios em França têm registado nuvens de fogo. É um conceito que Portugal bem se recorda dos incêndios de 2017. Essas colunas de fumo e fogo, fumo e vapor, são nos pirocúmulos ou pirocumulinhos, à semelhança daquilo que acontece nas trovoadas, em que se desenvolvem nuvens muito altas, portanto, com quilómetros de altura, que chamamos cumulonimbus. Nestas, ao serem produzidas pelo fogo, uma vez que a energia que é libertada pelo incêndio que favorece essa elevação do ar que naturalmente transporta vapor de água, o vapor de água condensa-se e forma as nuvens. E por isso chamamos pirocumulimbus, ou há quem se chame nuvens de fogo. Portugal, se calhar, começou a ouvir falar destas nuvens de fogo de uma forma mais concreta depois dos grandes incêndios de 2017. E quando vê estas imagens de França e os dados de França, encontra semelhanças com os grandes incêndios de Portugal em 2017? Na verdade, quer o incêndio de Petrógão, em que este tipo de fenómenos ocorreu, também os de outubro, 15 de outubro, em que tivemos vários grandes incêndios, nos quais se formaram também este tipo de estruturas, este tipo de fenómenos, e também incêndios mais recentes temos observado esse tipo de pirocumulimbus, que são estas colunas nuvens, portanto, que se formam de grande altura. Obrigada, professor Xavier Viegas, pela participação aqui no Hoje. Resto boa tarde para si. Obrigada. Muito obrigado. O que mais precisa saber hoje? Também em Portugal as altas temperaturas estão a gerar preocupação. Esta terça-feira pode marcar o pico desta vaga de calor. As previsões indicam que Évora pode atingir os 41 graus, enquanto Castelo Branco, Beja e Bragança podem chegar aos 39 graus centígrados. Em Lisboa, a temperatura máxima deve manter-se próxima dos 36 graus. E em Washington, Volodymyr Zelensky e Donald Trump vão reunir-se esta terça-feira. O encontro vai coincidir com a visita do presidente ucraniano aos Estados Unidos da América por causa do funeral do senador Lindsey Graham. Além de Zelensky, Donald Trump também tem encontro marcado com Benjamin Netanyahu. O primeiro-ministro de Israel chegou à capital norte-americana esta segunda-feira, mas a reunião entre o líder israelita e o presidente dos Estados Unidos acontece apenas esta terça-feira, no momento de crescente tensão no Médio Oriente. Por hoje é tudo. Eu sou a Sara de Melo Rocha e estou de volta amanhã. A banda sonora original é da Margarida Adão, a sonoplastia é do Tiago Orato. Tenham um resto de bom dia.